Hoje é dia 4 de maio de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental, dos anos finais, e de maneira presencial. Os alunos que estão aqui hoje são eles: a Mariana, a Lorena, a Maria Eduarda, a Lauane, o João Lara, o João Machado, João Queiroz, a Yasmin, a Flávia, o Vitor, o Guilherme, o Iago e o Richard. E por um motivo ou outro, os demais alunos estão faltando, porém essa aula é gravada e postada no YouTube para que os demais alunos que estão faltando possam depois assistir e colocar suas atividades em dia. Hoje nós daremos início à situação aprendizagem 2, parte 1, que está no currículo em ação, volume 1 do primeiro bimestre. O material é fornecido aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Então vamos lá. Na página 9, fala sobre a situação aprendizagem 2. Lá fala assim: na situação aprendizagem 2, iremos ler, interpretar e resolver problemas envolvendo frações e os diferentes significados da fração, como razão e porcentagem. Será o tema da nossa situação aprendizagem 3. Não, a situação aprendizagem 3 vai ser a razão e porcentagem. A habilidade que nós vamos começar hoje a estudar, habilidade EF07MA06. Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. Objetos de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operado. Vamos pensar um pouco. O que você entende por fração? Vamos fazer uma revisão. O que você entende por fração? Alguém lembra alguma coisa de fração? Não é a resposta da conta? Não é a resposta da conta. A fração é quando a gente tem um número, alguma coisa inteira, dividida em várias partes. A parte de baixo é quanto o inteiro foi dividido. Por exemplo, a pizza é o inteiro. Geralmente a pizza vem dividida em quantas partes? 8. Isso é a parte de baixo da fração. Se chama denominador. Certo? Então a parte de baixo da fração é em quantas partes o inteiro foi dividido. A parte de cima é a parte que a gente vai selecionar do todo. O todo, quando a gente fala todo, é a parte de baixo. Então, a parte de cima é quantos que a gente vai selecionar. Estava dando o exemplo da pizza, né? Então a pizza tem 8 pedaços, certo? E aí, Vitor, quantos pedaços de uma pizza você come mais ou menos? 2. Então você come 2 de um total de 8 pedaços que a pizza tem. A gente lê isso aqui 2/8, certo? E a parte de cima? Se a parte de baixo é denominador, a parte de cima se chama numerador, tá? Então a gente fazendo uma revisão, acontece isso. O Vitor come 8 pedaços de um total de 8 que uma pizza tem. Não, desculpa, falei errado, né? 2 de um total de 8. Guilherme, quantos pedaços de pizza você come mais ou menos? 2 também? Você falou que são muito fraquinhos para comer, hein? Iago, quantos pedaços você come mais ou menos? 2 também? Richard, você? Quantos pedaços? 2 também? 2 de um total de 8. Você, João Lara? 3 pedaços de um total de 8. João Queiroz, quantos? Uns 4 de um total de 8. Bom, se fosse só vocês 6 para comer uma pizza,
de um total de 8 pedaços. Quantos pedaços ia ser comido? 2, com mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 3, 9, 10, 11, com mais 4, 15. Então, para vocês se reunirem, vocês comeriam 15 oitavos de pizza. Mas como que ficaria isso? Perfeito, Flávia. Quando a parte de cima é maior do que a parte de baixo, quer dizer que eu vou usar mais de um inteiro. E a Flávia falou ali que seria uma pizza inteirinha, dividida em 8 partes, e mais uma outra pizza dividida em 8 partes, comeriam mais 7, sobraria um pedaço. Mas eu ia comer outro. Certo? Então, a parte da fração é assim, não é sempre que a parte de cima vai ser menor. Quando a parte de cima é maior que a da parte de baixo, quer dizer que eu vou gastar mais de um inteiro, tá bom? Vamos lá então. Esse daqui era para subir antes, subiu agora. Começando então a aula de hoje. Página 15, atividade 1. Frações e seus segredos. Você já deve ter aprendido o que é um número fracionário. Então, escreva um exemplo desse número e explique com suas palavras ou desenhe o que é o número que você escreveu pode representar. Essa era a atividade 1, né? Então, dando um exemplo aqui, 1.1. No mapa a seguir, escreva o que você lembra sobre os números racionais na forma de fração, tá? Então tá muito estranho aí o lugarzinho para vocês escreverem, né? Uma bolinha muito pequenininha, tá? E aí eu pedi lição de casa, 3 alunos só que tentaram fazer essa atividade. Então, subindo aqui aqui o que está na apostila de vocês, certo? Só que não cabe aí, então eu vou fazer no caderno, vocês vão fazer no caderno. O que você lembra de fração? Primeira propriedade da fração, numerador. Numerador é o número que fica acima da fração. Indica a quantidade que eu quero do todo. Lembra que nós demos o exemplo da pizza? A maioria falaram que comeriam 2 oitavos da pizza. Então, quem é o numerador de 2 oitavos? É o 2, é a parte de cima. Está escrito aqui, ó. Numerador é o número de cima da fração. Indica a quantidade que eu quero do todo. Se a pizza tinha 8 pedaços ao todo, quando eu falei que eu ia pegar 2 oitavos, quantos pedaços eu ia pegar? 2. 2. Exemplo. Olha lá. Qual é a fração desse exemplo? Quem sabe me dizer? Vamos lá, vamos escolher um aluno para falar. Iago, a parte de baixo vai ser quantos nesse exemplo aqui? 5, muito bem. Por que 5? Porque o inteiro foi dividido em 5 partes. Guilherme, quanto que vai ser a parte de cima? 2. Por que, Guilherme? Porque foi pego 2, né? Se a gente for analisar o branco, o vermelho, se fosse analisar o branco, seria 3 de um total de 5. Mas aqui nós estamos falando do vermelho. Muito bem, esse é o exemplo então. O exemplo será 2 quintos, onde o numerador é 2, certo? Próxima propriedade, denominador. Denominador é o número que fica debaixo da fração. Indica em quantas partes o todo foi dividido. Lembra que nós falamos da pizza? A pizza foi dividida em quantas partes? 8. Então a pizza inteira foi dividida em 8 partes. Aí tem que tomar cuidado. Tem gente que fala assim: vou comprar 2 pizzas e nós vamos comer 15 pedaços dessa pizza. Daí tem gente que quer fazer isso aqui, ó, 15, 16 partes. Por quê? Vai achar que a pizza são 2 partes, mas são 2 inteiros. A pizza inteira é dividida em 16 partes? Sim ou não? Não, em 8 partes. Mas como que eu vou pegar 15 partes?
Eu vou ter que comprar, que nem a Flávia falou, 2 pizzas. Aí eu tenho 15 partes para pegar, mas a pizza inteira foi dividida em 8, certo? Olha ali, no exemplo, quem é o denominador? É o número 5, certo? Mais uma aqui, ó. Representação gráfica. A fração dá para representar através de desenhos, seja em círculos ou em barras, que nem esse exemplo, certo? Ela é muito fácil da gente visualizar quando está em representação gráfica. Por exemplo, 3/4. O inteiro vai ser dividido em quantas partes? 4. Muito bem, Flávia. Agora vamos deixar outra pessoa responder. Escolhe um colega, Flávia. Yasmin? Não. O Queiroz. O inteiro foi dividido em 4 partes. O inteiro foi dividido em 4 partes. Quantas partes eu vou pegar no 3/4? Que 4? O inteiro foi dividido em 4 partes. Eu quero 3/4 do inteiro. Quantas partes eu vou pegar? Nossa, não estava prestando atenção mesmo, né? Então, vamos lá. Presta atenção aqui, ó. 3/4. Imagine que um chocolate foi dividido em 4 partes. Então, o inteiro foi dividido em 4. Quantas partes eu estou querendo pegar no 3/4? Dos 4, quantas partes vai pegar? Não, o inteiro... Isso. O inteiro foi dividido em 4 partes. Quando eu falo que eu vou pegar 3/4, eu vou pegar 3 de um total de 4. Então vem aqui e pega 1, 2, 3. Certo? Olha lá, o inteiro é dividido em 4 partes. E aí vai ser pego 3 partes. 3/4. Essa é a representação gráfica. Ah, professor, e se eu fosse fazer uma representação gráfica de um círculo? Como que ficaria? A mesma. A parte seria dividida em 4 partes iguais. E quantas partes eu ia pegar? 3. 3. Ia pintar 3 partes. Também é 3/4, tá bom? Representação decimal. E agora? Como que eu faço a fração virar um número decimal? Guardem isso na cabeça de vocês. Toda fração é uma divisão. Guarda na cabeça. Toda fração é uma divisão. É o de cima dividido pelo de baixo. Ah, professor, como que eu divido 3 por 4? Você põe na chavinha. 3 dividido por 4. Na tabuada do 4. Quem vezes 4 chega perto do 3 sem passar? 1 passou. Se o 1 passou, quem é ele? É o 0. 0 vezes 4 dá 0. 3 que tira 4 dá 3. Não tem mais ninguém para baixar. Eu ponho uma vírgula, automaticamente aparece um 0. Quem vezes 4 vai dar próximo do 30 na tabuada do 4? 5. 5 vezes 4 dá 20. Dá para chegar mais perto? 7 vezes 4, 28. Chegou bem pertinho. 7 vezes 4, 28. 30 que tira 28, sobra 2. Se tem a vírgula já, automaticamente vem um 0 aqui. Na tabuada do 4, quem vezes 4 vai dar 20? Nós acabamos de falar. 5. 4 vezes 5 dá 20. Quanto que é o meu número decimal lá então? 0,75. Certo? Olha lá. Então a fração é o de cima dividido pelo de baixo. 3 dividido por 4 dá 0,75. Próximo. Frações equivalentes. São diferentes possibilidades de fração que representam a mesma quantidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Vitor falou para mim já hoje que de um total de 8 pedaços da pizza, ele come 2, certo? Se eu falar que de uma pizza dividida em 4 partes, eu como uma parte, eu como mais ou menos pizza do que o Vitor? Mesma quantidade. Olha para vocês verem no gráfico. Ele comeu 2 pedaços, mas o meu pedaço
valia quantos do dele? 2. Então, 2/8 é a mesma coisa que 1/4. São frações equivalentes. Se você fizer 1 dividido por 4, você vai chegar na conclusão que a resposta é 0,25. Se você fizer 2 dividido por 8, você também vai chegar na resposta 0,25. São as mesmas respostas? São as frações são iguais? Não. São o quê? Equivalentes. Qual vale mais? 6 ou meia dúzia? Qual vale mais? 6 ou meia dúzia? Mesma coisa, só é o jeito de falar. Qual comeu mais pizza? 2/8 ou 1/4? A mesma coisa, só é frações equivalentes. Diferentes representações com o mesmo valor, mesmo resultado. Então são frações equivalentes, são diferentes possibilidades de frações que representam a mesma quantidade. Exemplo. Olha lá um exemplo. 5/10 é a mesma coisa que meio? Vocês acham que sim ou não? Olha no gráfico aí, deu a mesma quantidade? A parte pintada e a parte do todo é a mesma? É. Então se eu falar, peguei 5/10 de um bolo e peguei metade do bolo, quem pegou mais? Mesma coisa. O jeito de falar é diferente, mas as frações são equivalentes. Certo? A partir das ideias registradas, formule um parágrafo sobre os números racionais na forma de frações. Aí eu coloquei uma resposta pessoal minha. Vocês podem fazer uma parecido, sei lá. Então lá, toda fração é a representação de um número decimal, que pode ser uma dízima periódica ou não. A hora que nós fizemos aqui 2/8, não deu dízima periódica, deu 0,25. E se eu falasse que eu comi 1/3 da pizza? Peguei a pizza, dividi em 3 partes e comi 1. Qual é o número decimal de 1/3? 1 dividido por 3 vai dar 0,3333. Vai repetir o 3 quantas vezes? Infinitamente. Isso aqui se chama dízima periódica. Quer dizer que tem um período que se repete infinitamente. Que é o período que está se repetindo infinitamente? Ou somente o 3. Isso aqui pode ser representado assim também, ó. 0,3 com um tracinho em cima. Isso quer dizer que é uma dízima, que o 3 vai se repetir infinitamente. Ou não. Que pode ser representada por frações equivalentes, por representações gráficas, e que para obtermos a representação em decimal, basta fazermos a sua divisão, pois toda fração é uma divisão. Guarda essa informação na cabeça. Toda fração é uma divisão. Certo? 1.2 nós vamos deixar para a aula de amanhã. Para quem não fez a atividade de casa hoje, pode fazer o 1.2 e o 1.3. Ah, professor, já fiz. Ótimo. Já está adiantado na lição de casa então. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.